Tá com dúvida de como escolher a trena certa para o seu trabalho, para a sua necessidade? Então assista esse vídeo que hoje vamos dar algumas dicas a respeito do assunto. Olá, eu sou o Cristiano da Orion e hoje vamos falar um pouco sobre as trenas laser, os medidores de distância da Bosch. São equipamentos muito práticos e simples de usar, não precisa ter medo, elas não são um bicho de 7 cabeças. São basicamente 4 modelos, mas esses 2 modelos, que são as trenas de 50 metros, elas são equivalentes, só tem uma diferença. Começando pela de 20 metros. A GLM20 ela é o modelo mais básico, o modelo mais simples, para medição de um ponto a outro. Medição fixa, ela está sempre medindo. Então ela é muito parecida com uma trena de mão, manual, onde tu vai abrir a fita e travar na medida. A ideia dela é a mesma, tu vai posicionar, fazer a medida, travar a fita só com um toque no botão. Bem prático, né? A GLM50 já possui bem mais recursos. Ela possui medição de área, medição de volume, medição direta, indireta, cálculos de Pitágoras. Ela possui medidor de inclinação, memória das últimas medições. Ela já é um aparelho com mais recursos. Não quer dizer que ela seja difícil ou complicada de usar. Continua sendo simples e com um menu muito prático. Ela só tem mais recursos mesmos. Principalmente a questão de medição de nível, a medição de inclinação. Essa função dá muito mais recursos para ela, muito mais facilidade e precisão também nas medições de área, de volume, na medição direta também. Então é um recurso muito interessante para esse equipamento. Já a GLM120 é um aparelho pensado principalmente para ambientes externos. Ela é um aparelho que possui câmera, ela já possui uma câmera mesmo, uma câmera onde ela vai exibir na tela a imagem do local onde está sendo medido. Pelo fato do ambiente externo, o problema ser o mesmo de um nível laser, que tu não vai enxergar a linha, o fato da câmera ela te facilita esse processo de medição, pois tu vais ter certeza de onde tu vai estar medindo, tu vai estar enxergando o local de medição. Até pela distância, claro, não só pelo ambiente externo, mas até pela distância de alcance de 120 metros, que é difícil tu precisar o local de medição com essa distância. Então vamos dar uma olhada mais na prática como elas funcionam? A GLM20 é o modelo mais básico de todas. Todas elas medem a partir de 15 centímetros, então abaixo disso nenhuma vai fazer a medição. A GLM20, quando tu ligar a trena, ela já está com o laser ligado, indicando que o laser está ligado e fazendo a medição. Abaixo de 15 centímetros ela não vai fazer a medição, já vai aparecer o erro. Chegou na medida que estava procurando, pressiona o botão e ele trava a medida, como se fosse a fita métrica onde aperta o botão de trava. Quer fazer uma nova medida? Pressiona o botão de medição, posiciona a trena onde for necessário e pressiona novamente para travar a medida. Bem simples, bem prático. Quer fazer uma nova medição? Só pressionar no botão e ela já está pronta para fazer a medida, com o laser ligado e já medindo a distância entre os pontos, né? A GLM50 já tem recursos um pouquinho mais práticos. A GLM50 ela já tem a tela de alto contraste, onde tu tem uma visibilidade melhor lá em ambiente externo interno também, né? Ela já pode ser selecionada. Um detalhe interessante é que a GLM20 a medida sempre parte de trás dela, na parte de trás. A partir da GLM50, essa medida já pode ser escolhida. Se tu quer que ela inicie na parte de trás da trena, são 3 posições. Ela pode iniciar da parte de trás, da parte da frente, como está indicando nessa imagem, ou do meio da trena, quando ela for utilizada em tripé. Então ela vai partir desse ponto de medição. Então já é um recurso a mais para quem precisar, por exemplo, fazer medidas externas, ela facilita bastante. Outros recursos que ela possibilita, que são mais práticos, ela possui um medidor de inclinação, que é como se fosse um nível digital. Em vez de ter uma régua de nível com uma bolha, ela tem um nível digital. Na prática, está mostrando que essa mesa está desnivelada. Pode ser utilizado dessa forma, como pode ser utilizado também no sentido vertical, onde ele vai mostrar o sensor de inclinação dela.
Em pé também, do mesmo jeito. Outras funções interessantes são a Pitágoras, onde tu tem mais 3 medições de altura indiretas e distância também. Tu tens também a função de cálculo de volume, metros cúbicos, metros quadrados, que é para medição de áreas, no caso, paredes e tudo mais, e tem a medição de distância indireta. Essa função aqui é como se você transformasse esse aparelho nessa função. Ou seja, ligou o botão, está sempre medindo. E aí tu vai arrastar o aparelho para onde quiser. Como se fosse deixar ela com o recurso de medição de fita métrica, mais rápido, né? Indicador de bateria para mostrar a carga da pilha. São pilhas normais, pode ser utilizada pilha recarregável, sem problema nenhum. E as funções de memória dela, onde tu vai armazenar as últimas 50 medições feitas pela trena. É só alternando nela e ela vai alternando entre as medições. Ó. A GLM50C e a GLM500, elas possuem os mesmos recursos, tanto que mesmo sistema de trabalho, tamanho e dimensões. A única diferença na prática é que a GLM50C, ela possui o C de conectividade, ela possui conexão Bluetooth. Então, a transferência das medidas pode ser feita para celulares, para imagens, smartphone, tablet, até mesmo computadores, pela conexão Bluetooth. Facilita muito a questão da medição e do controle das medidas, de saber exatamente o que é cada medida. Mas isso é assunto para outro vídeo que a gente pode esmiuçar melhor essa conexão do aplicativo. Ela tem uma função a mais que é muito interessante, e duas na verdade, né? Mas uma em específico, que é a medição de paredes, essa função. Para quem trabalha muito com pintura, acabamentos, papéis de parede, acabamentos em geral para paredes, que tu tem uma medição de área contínua muito grande, esse recurso facilita muito, porque tu vai fazer uma vez a medição da altura, percebe o H, vai fazer uma vez a medição da altura, e aí agora tu pode somar infinitas vezes a quantidade de paredes. Tu vai entrar na prática, por exemplo, tu vais entrar num apartamento, numa casa, vai medir uma altura que tu vai tirar como parâmetro de medida e daí para diante tu vai só somando as paredes. Ou seja, com algumas medições tu faz toda a medição de área de uma casa, para você fazer um orçamento de pintura, acabamentos, em geral, né? Então é um recurso muito interessante. E também tem essa função de medição, o nome dela é Stakeout. Ela é uma medição muito utilizada para quem trabalha, por exemplo, na prática com divisórias ou mesmo com drywall, onde tu vai fazer a perfuração em sequência de várias, vai ter que fazer uma marcação contínua de vários locais. Ela permite tu fazer uma sequência, determinando a distância de um ponto ao outro. Então, também é um assunto para outro dia, mas é uma função bem interessante. A GLM120, ela é o equipamento mais completo hoje da linha de medição. Não só pela câmera, mas por todos os outros recursos que ela oferece. Ela oferece, por exemplo, todos os recursos que a gente já viu até agora com as trenas, nível, medição de indireta, medição de paredes, Pitágoras, conexão por Bluetooth, todas as funções que a gente já viu até agora, as medições indiretas, além das 3 que a gente já viu na GLM500 ou na GLM50, tem mais uma para medição de telhados. Então, para madeiramento de telhado e cálculo de madeira de telhado, esse tipo de coisa, facilita muito. Mas a câmera é o grande diferencial. Tu tem um alvo, tu tem com bastante precisão aonde tu vai conseguir fazer a medição. Tu vai conseguir ver o que tu está medindo efetivamente, mesmo que tu esteja a uma distância muito grande, de até 120 metros, que é o caso desse medidor, né? Ela já tem um registro um pouco mais completo de hora e data, para te ter um registro mais preciso das medições e não se perder com tanta facilidade. A memória dela é maior, ela armazena mais medições, além de armazenar a imagem da medição também, como a gente já havia comentado. Então, é um equipamento muito mais completo, muito mais robusto e com mais alcance, vamos dizer assim. E o grande diferencial dela é que ela não utiliza mais pilhas, ela utiliza bateria recarregável. Então, para recarregar o aparelho, só fazer a carga pelo carregador e está pronto para uso novamente.
Ficou com alguma dúvida? Alguma curiosidade a respeito das trenas a laser? Alguma medida que tu precisa fazer e tu tem dúvida se ela pode te ajudar? Deixa nos comentários que a gente te responde o quanto antes. Obrigado e até a próxima!